E ela continua assim, fantástico, você corre. Agradecer ao aluno Matheus José, que também fez o primeiro contato, tá? E a partir daí a universidade já providenciou a estrutura também. E vamos aproveitar, na verdade, à noite uma aula de fotografia, já uma aula mostrando como que é o outro mundo, que talvez não seja o nosso mundo, mas que existe e que é extremamente importante também, tá? O Gabriel, a dinâmica nossa, ele vai apresentar alguns vídeos, vai contextualizar e depois a fotografia e a gente abre para o debate, abre para as perguntas também, tá bom? Não tenho muita dinâmica para conversar em palestras e muita gente assim ficou muito nervoso, mas quero que vocês entendam qualquer deslize aqui. Mas obrigado por terem vindo. Meu nome é Gabriel Chaim, sou fotógrafo. Não me considero um fotógrafo de guerra, mesmo tendo estado em alguns conflitos. Eu sempre procuro retratar mazelas da sociedade, no caso, refugiados, que vivem à margem de toda a sociedade ocidental. Final do ano passado, eu fiquei 3 meses na Síria, em Alepo, cobrindo a guerra em meio aos rebeldes, e pude presenciar e registrar muitos acontecimentos ruins. E tive também lá em Gaza, cobrindo alguns conflitos em Gaza, no Egito, a queda do presidente Morsi. E eu vou tentar explicar para vocês hoje, tentar fazer com que vocês entendam o que é ser um refugiado de guerra. Assim como vocês, eu antigamente não tinha muito essa noção do que é ser um refugiado. Mas vou tentar, com alguns vídeos, abrir a cabeça de muita gente, para que muita gente possa ter a oportunidade de fazer a diferença para ajudar outras pessoas. Eu poderia estar fazendo qualquer coisa, trabalhando em outra área, mas resolvi embarcar para registrar a realidade e a verdade de muitas pessoas que estão esquecidas. Eu vou mostrar alguns vídeos agora e a gente vai começando eu vou começando o debate e a conversa a partir de cada vídeo. Bom, na verdade, na Síria eu não tenho muitas histórias felizes para comentar com vocês. 99% delas são histórias de terror, de mortes de crianças, de fome. E o que eu vou passar hoje aqui é a verdade que eu consegui presenciar. Eu vou tentar mostrar primeiro o que faz um refugiado a sair da sua terra e procurar um outro país para pedir refúgio e morar em situação muito precária. Todos os vídeos, quando eu estava na Síria, pelo fato do conflito, eu ia filmando e narrando ao mesmo tempo, para que mais tarde fosse mais fácil a edição. Eu vou mostrar os vídeos brutos para vocês e a gente vai conversando. Ok. Vamos lá. Bem, eu cheguei agora aqui numa vila de Alepo, na Síria, Kifam Hamarak. E aqui foi onde há 3 meses atrás caiu um Scud, um míssil Scud proveniente de Damasco. Esse míssil tem mais ou menos uns 14 metros e tem um alto poder de destruição. É o mais destrutivo de todos os mísseis que o regime do ditador Bashar al-Assad tem. E vocês vão ver, eu acho que uma das cenas mais impactantes, com certeza já viram na vida de vocês.
Bom, aí morreram 70 Aqui é um lugar que crianças. está totalmente devastado. São mais ou menos uns 10 prédios, 12, que estão completamente destruídos. Você consegue ver nos apartamentos os móveis, sofás. E eu vou mostrar para vocês o lugar que o míssil foi, o lugar do impacto do míssil. Tem um buraco no chão. Você vê que tem uma cama ali que está pela metade. E o míssil caiu aqui, ó. Foi o lugar que o míssil caiu. Como eu falei, esse míssil tem 14 metros. Aí nesse lugar, vocês podem ver ao fundo, ficava uma casa. Morreram 7 crianças onde o míssil atingiu. Uma delas tinha 2 anos. Eu vou tentar chegar mais próximo das coisas. Ver máquina de lavar roupa. A destruição aqui é uma coisa impressionante. Eu nunca tinha, de todos os lugares que eu já entrei aqui em Alepo, esse foi o mais destruído, sem dúvida alguma. Eu vou tentar subir, ver, para vocês terem uma ideia de como que é. Perceberem que isso que vocês estão vendo são vários apartamentos pequenos como ficaram. Vou subir mais um pouco para dar uma panorâmica. Bom, isso aí é mais ou menos um dos motivos que fazem com que as pessoas deixem a Síria para morar num campo de refugiados. Hoje os principais campos, o principal campo de refugiados é o de Al-Zatari, que fica na Jordânia, e abriga 200 mil refugiados sírios, a segunda maior cidade hoje da Jordânia. A principal preocupação hoje dos refugiados não está sendo mais dos que conseguiram fugir, e sim são daquelas pessoas que estão presas na Síria e que não têm dinheiro, são famílias extremamente pobres, que não conseguem sair da Síria e moram em meio ao nada, que comem cachorro, comem gato e começaram a comer grama também agora, porque não tem o que comer. Essa destruição que vocês estão vendo hoje em vídeo é um principal motivo disso. E todas essas pessoas, aí no caso, nessa destruição morreram. Quando eu estava lá, a informação ia chegando muito rápida para mim, então certas informações vinham completamente erradas e eu ia narrando tudo. Me falaram primeiro em 180 pessoas, depois eu fiquei sabendo a verdadeira contagem foi 70 mortos e sendo a metade disso criança. O míssil Scud, ele depois, se vocês quiserem procurar na internet para verem o míssil, ele tem 14 metros de comprimento
Ele é um míssil de longo alcance. Ele veio de Damasco até Alepo. E o governo do Assad hoje tem mais ou menos 500 e poucos mísseis desse, e ele já usou 132. Agora eu vou mostrar outro vídeo para vocês. Bom, eu estou falando um pouco rápido no vídeo. Esse lugar que eu cheguei, no vídeo agora, tinha acabado de ser bombardeado, não no mesmo dia, mas um dia anterior. Mas é um lugar muito perigoso, porque tinha muitos snipers do regime do Bashar al-Assad e estavam tentando acertar todos que estivessem perto. E o avião estava passando caça, estava passando toda hora e corria o risco eminente de ser bombardeado novamente esse local. De um míssil por caça. Eu vou entrar aqui em um outro quarto para a gente poder perceber como que é. Meu Deus, imagem impressionante. Isso aqui é o que restou. Eles me falaram que isso aqui era uma cozinha. Que restou de uma cozinha. Agora eu vou entrar na sala de estar. Impressionante. Tudo ficou na sala de estar. Os sofás. Aqui é uma região bem pobre de Alepo. Então você repara que tudo aqui é velho. Eu vejo que ali tem sapatos de criança. Botas de criança. Eu estou entrando aqui num lugar que é muito perigoso, mas... O armário. Ainda com as... portal dentro do armário. Uma bota de criança. Roupas. Uma bolsa que parece ser de criança também. E uma mochila infantil. Da Barbie, eu acho. Não é da Barbie. Que é da Barbie. Não sei. Ainda um prato de comida. Parece também que é infantil. Aqui morreram, nesses 2 prédios que eu visitei, 8 crianças. Pelo menos isso. A cada esquina que eu andava lá em Alepo, eu descobria histórias aterrorizantes. De pessoas que tinham perdido a família, de pessoas que tinham perdido seus filhos. O principal alvo do Assad, do governo do Assad, hoje, são escolas infantis, são hospitais, porque ele pensa que bombardeando esses locais, ele vai amedrontar a população que se opôs contra o seu regime. Eu estava no meio da população dos opositores e pude presenciar esses bombardeios constantes, todos os dias. Bom, hoje aqui com a gente, eu não falei para ninguém isso, mas só algumas pessoas estão sabendo, mas eu trouxe um refugiado da Síria, que está aqui com a gente hoje, que passou por tudo isso que eu estou falando para vocês e que fugiu e veio pedir refúgio aqui no Brasil, que é o Miguel.
está sentado aqui na frente. Just one second, I will bring. E ele vai contar para vocês a história dele e de como ele fugiu e o que ele pensa para o futuro dele, dos seus parentes, dos seus pais que continuam em Damasco em meio à guerra, e o que o Brasil está ajudando esses refugiados. Hoje aqui no Brasil tem 260 refugiados sírios que chegaram de forma desesperada tentando fugir da guerra. E muita gente me pergunta qual que é a sua... O que foi a coisa mais marcante que eu vi na Síria. Bem, uma vez eu fui entrevistar um médico num hospital de campanha, um hospital que fica perto do fronte de batalha de Kifar Hamara, em Alepo. É um fronte muito ostensivo. O regime do Assad fica a 200 metros do fronte do Exército Livre da Síria, onde eu estava. E eu queria conhecer a rotina de um hospital. Bem, então no hospital, entrevistei o médico e tudo mais. A gente deu uma pausa, eu fui fumar um cigarro junto com ele, fora do hospital, e nesse exato momento um avião, um caça do regime, atira com metralhadora um carro que está a 500 metros de mim. Todo mundo entrou em pânico, claro, foi a primeira cena que eu vi de um caça atingindo um carro. Nós entramos no hospital e passaram-se 20 minutos, os atingidos chegaram. He has shrapnel, a very tiny one in the heart, and he was bleeding. We tried to explore the wound, and we find a small, very tiny injury in the heart, but he's bleeding very heavily from it. It's the same old story. We need everything, we have nothing. So right now, downstairs, he's bleeding. We try to keep him alive, but without surgery, he's going to die. It's a matter of minutes, and it's the same old story again. We have to watch him dying before we just go down and say, he's dead, announce him dead. In many cases, our job is not doctors, we announce people dead. We tried our best, but we cannot suture a heart in an emergency room. That's the problem. We see it every day, and you've been here, it happened in front of you. So that's what we see every single day. The patient is dying, and we're waiting for him to die. That's the bad part of our job. We can do nothing. We can do absolutely nothing for him. Bom, ele falou que o paciente chegou, foi atingido no coração e ele tinha que olhar, ele viu o paciente morrendo na frente dele porque ele não tinha absolutamente nada. Que na verdade eles são médicos e não podem fazer milagres. E a maioria deles, com coisas básicas, eles têm que assistir o paciente morrendo na frente deles. Na frente dele. Eu cheguei e filmei esse paciente chegando, quando eu estava lá. O paciente morreu na minha frente e na mesma hora que o paciente morreu, a enfermeira me chama. Tinha acabado de nascer um nenê, um bebê, ao lado da sala de cirurgia. We cannot hear the sounds of the heart. In this case, 99% he's dead. أعطونا ضوء معه بيه ضوء يا محمد أعطونا الضوء يلا عم تشتغلوا ضوء بيه مين معه ضوء بيه يلا معي جيب ضوء الصغير أنا معك أنا معك بس شوف الصدام اسمعك من العضو هاي الصدام تمويل الصدام قلب في Isso aí é um dos motivos também que fazem com que as pessoas fujam de Alepo. A maioria a gente falando de Exército Livre da Síria, que foi o grupo que começou a revolução na Síria, que iniciou a revolução armada na Síria. São pessoas normais. A maioria deles são padeiros, são engenheiros, são farmacêuticos, que para não ter suas casas destruídas, não viram
opção se não fosse pegar numa AK-47 e lutar em um fronte de batalha. Outros deles são militares profissionais que desertaram o regime do ditador Bashar al-Assad e entraram para o Exército Livre da Síria. Hoje, um refugiado, para ele sair de dentro da Síria e ir para outro país, basicamente ele precisa de passaporte. No início da Revolução, antes um pouco de começar a Revolução, o governo do Assad percebeu que já iria começar essa revolução. O que ele fez? Ele não renovou o passaporte de quase ninguém na Síria. Ou você tinha muito dinheiro para comprar, para pagar a renovação desse passaporte, ou você era influente, ou você era ficava ao lado do regime, ou, como a maioria dos sírios, você não tinha grana para comprar um novo passaporte. Então eles ficaram... A maioria dos sírios hoje que continuam na Síria se opondo ao Assad não tem passaporte. Então essa é uma grande preocupação, porque eles estão presos em sua própria terra. Eu acabei de descobrir uma história impressionante. Mais ou menos um mês atrás, aconteceu um bombardeio pelo regime de Bashar al-Assad, que soltou bombas por caças em um prédio em Alepo. E desse prédio morreram 50 pessoas. Só que por um milagre, essa menina linda que está aí na frente, esse bebezinho, sobreviveu, com 6 meses de idade. A história dessa menina é incrível. Ela ficou 15 dias na UTI, no hospital, porque quando acharam o bebê, ela estava cheia de hematomas no corpo todo e pedaços de bomba. Eles me falaram que ela estava com a coloração azulada. E quem achou esse bebê foi o grupo FSA, Free Syrian Army. Eles têm uma unidade para achar as pessoas em escombros. E acharam esse bebê. E levaram para o hospital. E no final, quando ela estava pronta para sair do hospital, eles procuraram uma família aqui na Síria que não podia ter filhos. E descobriram o casal, e entregaram esse bebê para o casal. E hoje está aí. Essa menina linda que chama Maís. Sua mãe chama Marianne. E está aí. تحكي لنا شلون وصلت البنت لعندك؟ والله جابوها جيش الحر، جابوها اجماع، جابوها لعنا، جابوها دقوا له لجوزي قالوا له انه في بنت هيك يعني انه ضاربين عليهم برميل. Bom, quando acharam esse bebê, ainda esse grupo que procura corpos ou algum sobrevivente no meio dos escombros tiveram muita dificuldade em achar os pais adotivos, porque pelo fato de estar em guerra, a Síria, quase ninguém queria assumir mais um compromisso de ter um outro filho, porque na verdade eles estão passando fome. Esse casal, quando eu conheci, eles me suplicaram ajuda, me mostraram o local onde eles iriam dormir, me falaram que eram extremamente pobres e que não teriam dinheiro para alimentar esse bebê. Esse quarto onde está a mãe agora é onde que iria transformar o quarto dela, do marido e do bebê. Era o depósito de uma casa onde moravam 6 famílias. Eu fiz algumas campanhas aqui, eu fiquei muito comovido com essa história. Eu fiz algumas campanhas no Brasil para tentar conseguir donativos para essa família.
entre outras também, mas principalmente para essa. Consegui levantar as 300 peças de roupas para enviar. Só que a maioria das pessoas no Brasil, o que eu pude presenciar é que umas chegavam para mim e falavam: mas aqui no Brasil a gente tem tanta criança pobre, tem tanta criança faminta, por que você não faz alguma coisa aqui pelo Brasil? E eu acho que muitos de vocês devem estar pensando a mesma coisa. Eu sempre respondi a mesma coisa: eu sou parceiro para qualquer projeto que qualquer um fizer. Eu comecei a fazer na Síria porque acho que eles estão num estado crítico e sou parceiro para qualquer outro tipo de projeto para as crianças. O meu foco não é a guerra, como eu disse. O meu foco são as vítimas da guerra, os filhos da guerra. Hoje eu e alguns amigos, formamos um grupo que ajudamos uma ONG na Síria que chama Syrian Team for Progress and Prosperity, que essa ONG ajuda 600 crianças diariamente com escolas, comidas e roupas e remédios. O fundador da ONG fala a mesma coisa, fala sempre a mesma coisa. O futuro dessas crianças é a educação. De todas as crianças que estão na Síria hoje vendo toda essa desgraça, é a educação. Porque sem educação, daqui 20 anos, eles serão os próximos terroristas. E na hora que eles colocarem uma bomba nos Estados Unidos, quem que vai poder falar alguma coisa? Ninguém vai poder falar nada. Por quê? Porque eles viram a desgraça toda acontecendo e a omissão de todo o Ocidente. Bom, esse aqui é um sniper do Free Syria, do Exército Livre da Síria. Num fronte de batalha que fica... O exército do Assad está a 700 metros. Alguns atiradores de elite do exército tentaram me matar algumas vezes, mas como eu estava falando para os meus amigos aqui, eles eram ruins de mira e me erraram. Eu estou aqui hoje conversando. Bom, outra coisa que sempre me perguntam em relação, não sei se vocês estão lendo a respeito da Síria, nesse conflito hoje, a entrada de muitos grupos islâmicos ligados à Al-Qaeda, como o Estado Islâmico do Iraque e Nusra. Eu pude presenciar a entrada de todos esses grupos em Alepo. Eles dominaram a Síria hoje. Quando eu entrei na Síria, eu queria presenciar o ataque americano. Eu queria estar lá na hora que os caças entrassem e atacassem. Só que por azar meu eles não fizeram e eu perdi essa oportunidade de ver o Assad morrendo. Mas por que os Estados Unidos parou de ajudar logisticamente a Síria? Quando começou a entrar muitos extremistas ligados à Al-Qaeda, o Exército Livre da Síria já estava enfraquecido, sem dinheiro, sem munição. E esses grupos extremistas têm dinheiro, têm ligação com alguns países. E os Estados Unidos e outros países pensaram: não, mas se eu continuar dando suporte para o Exército Livre da Síria, essas armas vão cair na mão dos extremistas. Então vamos parar o suporte agora. E agora, nesse exato momento, está tendo uma grande guerra, porque o Exército Livre da Síria está tentando expulsar todos os extremistas ligados à Al-Qaeda.
que era o maior perigo para mim eram eles, porque eles não poderiam saber que eu estava lá dentro. Eu já tive contato com vários, mas eles que sequestram e que fazem tudo de ruim a todos os correspondentes internacionais que entram na Síria. Não só eles, mas eles são o principal. Um ficou cego e o outro teve um grave problema na perna. Eles estavam morando, quando eu fui registrar essa cena, eles estavam morando numa fábrica abandonada. A mãe estava cuidando desses dois caras. Só que eles não tinham dinheiro para pagar a ambulância para levá-los para a Turquia. على قوات إنجاز حزب الله وإنجاز أسد يعطينا الصبر. بسم الله ما رميت. اللي حالك عطونا انت ضربك القناص تتدعم على فرجيك. Quando eu cheguei lá em Alepo, eu fui para o meu primeiro fronte. Eu fui para uma ONG, para essa ONG que hoje eu estou ajudando, e eles foram meus anjos da guarda na Síria. Eles mandaram para um fronte que eu não conhecia as pessoas, e foi a primeira vez que tentaram me acertar. Depois eu chegando no lugar onde eu estava dormindo, vendo as imagens e conversando com um amigo meu, o Círio, presidente dessa ONG, eu pude constatar. Eles queriam que o Assad me acertasse. Eles queriam que eu levasse um tiro no meio da cabeça. Por quê? Não porque eles queriam me ver morto, assim, maldade, não. Eles queriam que... Porque se eu fosse morto naquela hora, um fotógrafo morto na Síria não ia pegar muito bem, e para o Assad poderia ser uma coisa ruim. Na primeira vez que eu me esquivei da bala, eles estavam rindo de mim, mas com certeza deviam estar pensando, eu queria que esse cara tivesse morrido agora, né? Quando eu cheguei no meu primeiro mês na Síria, eu tinha muito medo de sniper, muito. Isso me apavorava. Só que, com o decorrer do tempo, eles começaram a me ensinar como não ser atingido por um atirador de elite. Você tinha como fazer algumas técnicas e tal para você não ser atingido. Eu comecei a usar essas técnicas e estou aqui com vocês hoje. Mas a partir daí que eu tinha sentido um pouco me senti um pouco superior e tal, e não consegui me esquivar de sniper, enquanto outros perto de mim tinham morrido, eu comecei a ter outro tipo de pavor, que era o que até hoje eu sinto muito isso, que era bombardeio por caça. Como eu tinha dito para vocês, o alvo dos caças são as escolas, ONGs e hospitais. Eu morava lá em uma ONG que tinha escolas. Então, quando o caça começava a bombardear mais ou menos das 2 da manhã às 7. Vinha primeiro barulho, assim, é um barulho que eu não consigo descrever, um barulho muito forte de turbina. E todo mundo já sabia, podia ser 3 horas da manhã, todo mundo dormindo, todo mundo saía para olhar para o céu, tentar achar o caça. Ninguém conseguia identificar, porque ele voava acima das nuvens, porque quando o caça passava, os rebeldes que estavam em solo atiravam com bateria antiaérea. Então eles voavam uma determinada altura para não serem atingidos. Eu só vi os bombardeios deles, se fosse à noite, nas casas próximas a mim. E isso me apavorava. Agora, eu vou mostrar umas fotos para vocês de alguns refugiados. E depois eu vou chamar o Miguel. O Miguel
Na verdade, ele escolheu esse nome para ser mais fácil. O nome dele é Majed. E ele chegou no Brasil dia 20 de dezembro. Ele tinha saído, a família dele, morava em Damascus, onde os pais moram até hoje. Na hora que começou a Revolução, ele foi uma das pessoas que estavam envolvidas com os protestos e manifestações, ir para a rua. E aconteceu um acidente com ele, o exército tentou capturá-lo e o pai dele mandou ele embora. Ele foi para o Líbano, depois foi para a Malásia. Ficou na Malásia 1 ano e pouquinho. Aí o visto da Malásia dele já estava terminando, eles não queriam renovar o visto. Ele entrou em desespero e tentou com absolutamente quase todos os países, não todos, mas muitos países da Europa, nos Estados Unidos também, e todos negaram o visto para ele. Ele mostrava o passaporte e imediatamente as pessoas falavam: não, você não é bem-vindo aqui. Hoje, tem uma cidade que eu fico na Turquia. Eu estou viajando para a Síria novamente dia 24 agora, da próxima semana. A cidade que eu fico na Turquia chama Kilis. Ela faz fronteira com a Síria. Eu já pude visitar essa cidade no começo da Revolução, há 3 anos atrás. Hoje, quem vai para essa cidade consegue perceber na rua muitos moradores de rua, com crianças, famílias, são todos sírios, que atravessam a fronteira ilegal pelo fato de não terem passaporte. Os campos de refugiados hoje fecharam as portas para abrigar novos refugiados. Hoje, a guerra da Síria tem como saldo mais ou menos 3,5 milhões de refugiados ao redor do mundo. Mais de 140 mil mortos. Então, quando você está nessas cidades, você consegue perceber o quanto eles precisam do mundo, de todos. O Majed tentou entrar em todos os países, não conseguiu. Por sorte nossa ou por azar dele, não sei, ele veio parar no Brasil. O governo do Brasil tinha feito uma lei que o CONARE queria ajudar os refugiados com comida, dinheiro, para essa reinserção social. Dos 250 refugiados que eu conheço que estão aqui em São Paulo, nenhum deles recebe nenhum real do governo do Brasil. Nenhum deles. São crianças, são famílias todas que vieram aqui precisando de qualquer coisa. Nada luxuoso, de comer. Eles estão sendo meio que escravizados na região do Brás, onde eles moram, porque os comerciantes locais viram nos refugiados uma mão de obra barata. Então, o Majda é formado em comunicação. Tem o outro amigo dele que é engenheiro, tem um médico, tem um farmacêutico, que tinham uma vida razoável na Síria, viviam como nós, só que por força do destino, hoje estão aqui vivendo de resto de comida. A maioria das pessoas, quando eu comecei a pedir ajuda para o povo sírio, todo mundo olhava para minha cara e ria de mim, como se a atual realidade do Brasil fosse uma constante. Ninguém sabe o dia de amanhã. Amanhã nós poderemos estar no lugar deles pedindo ajuda a outras pessoas. E se eles fizessem com a gente o que a gente está fazendo com eles, a gente já poderia comprar um caixão para se enterrar. Bem, na Síria, na fronteira com a Turquia, isso dentro da Síria, tem um campo de refugiados que é um dos campos de refugiados mais críticos que tem dentro da Síria,
dos refugiados, como eu falei, que não conseguiram sair. Chama Campo de Baba al-Salam. Esses dias o pessoal um grupo extremista metralhou e matou um monte de criança lá no campo, porque eles estavam recebendo donativos dos Estados Unidos. Bom, uma vez em Alepo eu fui acompanhar o trabalho da ONG, da Syrian Team, que é um tempo de festejo para os muçulmanos, que se chama Eid Mubarak. Essa ONG tinha recebido 300 carneiros. Carneiro é a carne básica do povo árabe, é uma carne barata. A gente aqui é cara a carne, mas lá é muito barato. E eles cortaram essas carnes e dividiram, eles receberam, não foram 300 carneiros, eles conseguiram fazer desses carneiros 300 peças de comida. Eu fui acompanhar essa distribuição. Chegando na casa que eles iam distribuir comida, veio uma menina linda correndo atrás do carro. Isso foi, eu não lembro exatamente a data, em outubro, certo? Isso foi no dia do meu aniversário, 16 de outubro. E veio uma criança correndo, sorrindo, como se fosse receber um presente do Papai Noel. Ela veio correndo porque ela ia receber um pedaço de carneiro para a família dela, que não comia, já tinha uns 3 dias. Para a maioria das pessoas da Síria, os sírios hoje que estão naquela situação crítica, o terror ficou muito banal. Então é muito difícil eles se comoverem com cenas como essa. Para eles é normal, porque eles estão vivendo isso. O cara que está entregando o carneiro para a criança está vivendo isso também. Essa ONG que eu ajudo na Síria, os professores, em troca o pagamento por mês é comida. Eles dão aula para 600 crianças em 6 escolas e recebem comida no fim do mês. Isso aqui é no campo de Al-Zatari. Eu fiquei 2 meses nesse campo. O campo de Al-Zatari fica na Jordânia e recebe 200 mil refugiados sírios. Isso aqui é uma caixa de comida que a família recebe para ficar 15 dias. Ela chama Zaira. Eu fotografei essa mulher numa cidade chamada Maria, na Síria, um distrito, uma cidade vizinha a Alepo. Ela mora numa escola semi-destruída, que está abandonada, claro. E ela perdeu... Essa foto é a do marido dela, que está... Essa foto é a do marido dela, que foi morto por uma bomba. Ela morava num vilarejo, que é uma das partes mais perigosas da Síria hoje, que chama Al-Zafiri. Lá tem uma base do exército da Síria, que é onde ele guarda as armas químicas. Então os rebeldes estavam tentando tomar essa base. Então estavam acontecendo batalhas sangrentas. O exército passou por todas as vilas muito pobres ao redor desse campo militar e queimou todas as casas com gente dentro. E todos eles tiveram que fugir com a roupa que estava no corpo, senão seriam mortos. Isso é no campo de Al-Zatari. Eu fotografei essa menina quando ela esperava para pegar água compartilhada, é claro, e formava sempre uma fila. Imagina, 200 mil pessoas vivendo entre grades, cercadas em sua liberdade corrompida. Isso que é um refugiado. Não pode sair,
é livre naquele espaço demarcado. Ela é linda, essa menina. Isso aqui é uma casa de um dos refugiados que fugiram dessa região de Al-Zafiri e mora no meio da Síria, perto de algumas cidades, da cidade de Maara, em tendas improvisadas. Eles dormem na terra. E eles comem cachorro e gato, essa família. O que seria deles se não fosse isso? Se eles tentassem sair da Síria, eles não podem. Eles têm que ficar e morrer. Porque eles vão ficar e vão morrer porque eles não podem escolher uma outra opção. Eles não têm outra opção de vida. Bom, isso aqui era uma escola em Alepo, na escola, no caso, onde eu ficava em cima, isso vai ficar no subsolo, subterrâneo, porque é mais protegido para as crianças, se no caso tiver um bombardeio aéreo. Então todas elas estudam no subterrâneo. E olha, todo dia lotado as aulas, todo dia. Isso aqui é uma escola dentro de um campo de refugiados.